Ai. E, jovens, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência, a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos. Química. Espero que estejam todos bem. E vocês repararam que eu não coloquei o roteiro no mural hoje, né? Perceberam? Desde que nós voltamos do recesso, já fazem 3 semanas, essa é a quarta semana, eu já vim avisando para vocês, né? Ó, treinem pegar lá na pasta do Drive, porque a gente não vai postar mais o roteiro aqui no mural. Então, até semana passada eu falei, façam um treino, né? Peguem lá direto no Drive. Por quê? Foi uma orientação da coordenação pedagógica que a gente não poste mais no mural o roteiro, tá bom? Porque o mural está ficando muito longo. E aí os alunos que perdiam aula, os pais que queriam acompanhar depois das aulas, tinha muita coisa para ficar lendo ali para acompanhar. Então a ideia é que tenha uma orientação inicial só ali no mural, e aí vocês busquem lá no roteiro a orientação completa para cada aula, para a semana aí, tá bom? Então vocês vão perceber que vai cada vez mais curtinho vai ficando esse nosso mural, e todas as orientações vão estar presentes lá no roteiro, tá bom? Então, nessa primeira aula hoje, nós vamos conversar aqui via Zoom, e na segunda aula do dia, que para vocês é a última aula, vocês têm algumas atividades para fazer referente ao assunto que nós vamos trabalhar nessa aula aqui presencial juntos, tá bom? Eu descobri essa semana, sabia que essa nossa aula ela é presencial? Só é remota, mas ela é presencial, porque eu estou falando, vocês têm que estar presentes na sala, que divertido, né? Algumas nomenclaturas que a gente vai aprendendo ao longo do processo. Mas, enfim, vamos falar de química. Jovens, semana passada eu fiz com vocês algumas reações químicas, lembram? Eu fiz uma reação de misturar a água do repolho roxo, aquele suco roxo, com... O que eu misturei? Primeiro foi com água e vinagre, e aí ficou rosa. Depois eu misturei aquela água do repolho roxo com água e bicarbonato de sódio, e aí ficou azul, meio esverdeado. Legal. Depois eu fiz com vocês as experiências propostas pelo livro. A gente misturou permanganato de potássio com vinagre e água oxigenada, liberou um pouquinho de gás e formou alguns precipitados, né? O líquido ficou transparente. Ele era bem roxo, escuro, ficou transparente. E o segundo experimento, nós misturamos direto o permanganato de potássio, a solução de permanganato de potássio, com água oxigenada e liberou muito gás. Lembram? Até subiu e transbordou. Não sei se foi na turma de vocês que transbordou. Acho que foi no nono A. Mas uma das duas turmas eu fiz e transbordou. Liberou muito gás. Ó, recebi um joinha, foi na turma de vocês. Então, transbordou e porque liberou muito gás. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre algumas leis que vão nos orientar sobre o que aconteceu nessas reações aí. Não achou o roteiro no Drive, minha linda? Você tem que ir na pasta Ciências da Natureza. Aí você vai na pasta na Ciências da Natureza, na Química e na semana 4. Não achou? Então, alguém mais também não achou? Eu vou confirmar agora já para ver, porque eu coloquei ontem à noite. Eu posso ter ficado bem maluco e ter pulado uma turma, vai saber, né? Vamos olhar aqui. Eu vou abrir, Maria, meu Drive. No ano B. De bacanas, de belos, de bonitos. Nossa, mas pense no computador que tá lento, é esse meu computador. Achei na de física. Ah, eu coloquei errado, então, é? E tristeza. Eu vou arrumar agora, então. Se meu computador carregar. E nunca mais funcionou. Foi. Desculpa o vacilo, jovens.
Isso aí. Upload de arquivo. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. Agora é para estar lá, minha linda. Já carreguei na pasta certa. Me perdoe a falha. Pronto. Então tá lá, o de química tá na pasta de química, tá bom? O de física não tem mesmo. O de física eu não postei ainda, beleza? O de física eu vou postar hoje à tarde para vocês. Show de bola. A Maria já encontrou lá a de química. Legal? Então, quando a gente fez aquelas reações químicas, teve mudança de cor, teve liberação de gás, algumas formou precipitado. Então, várias coisas aconteceram. A gente vai entender um pouquinho essas leis que regem alguns dos fenômenos que aconteceram ali, tá bom? Algumas leis que nos permitem quantificar, por exemplo, quanto que eu tenho que colocar de tal substância, quanto de outra substância. A primeira prática que eu fiz com vocês, que era da água de repolho com vinagre e depois com bicarbonato, era bem aleatório, lembram? Eu colocava um pouco de uma coisa, um pouco da outra, sem seguir muita regra. Já quando eu fui fazer que o livro fazia a proposta, ele dava a medida. 30 ml de tal coisa, um comprimido de permanganato de potássio, 20 ml de água oxigenada. Ele quantificava quanto que eu tinha que colocar de cada reagente para que acontecesse aquela reação química. E aí temos essa quantificação que a gente vai pensar um pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com os senhores para vocês terem acesso ao quadrinho e ao que eu vou escrever. Vamos lá? Vamos lá. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso, oxi, colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. Então vamos lá, jovens? Quem quiser acompanhar comigo aí, é o capítulo 10, são Lei das Reações Químicas, leis ponderais, tá bom? Então vamos lá. Eu acredito, jovens, que essa primeira lei que eu vou falar com vocês é a mais importante de todas, porque ela vai ser usada em várias ou em quase todas as reações químicas, tá? As outras que nós vamos ver, elas são usadas com uma frequência menor. A que mais é usada mesmo é essa que nós vamos ver para o primeiro aí, que é as leis das reações químicas, que é a primeira, que é a lei da conservação das massas. Então vamos lá, o que, que diz a lei da conservação das massas, jovens? Quem escreveu essa lei foi Lavoisier, tá bom? Então ele fez algumas experiências, algumas práticas, e ele chegou à conclusão, e ele escreveu uma frase que é bastante conhecida,
Talvez você já tenha escutado aí no ensino fundamental. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então foi Lavoisier, jovens, que falou essa frase, e ele tirou justamente desse momento que ele estava pesquisando sobre a conservação das massas nas reações químicas. Eu vou até escrever essa lei aqui, porque ela é bastante importante. Na natureza, nada, 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 nada se perde, nada se cria. Tudo se Tudo se transforma. copia. Como é, meu rei? Professor, é tudo se copia, não tudo se transforma. É É tudo se doido, não é copia, professor. copiar nada não, rapaz. Que isso? É nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Vai copiar, né? Vai copiar para você ver. Eu copio a nota de um pro outro também. É, ó. Tô de olho, senhor Davi, eu tô de olho. Então foi isso que ele chegou à conclusão, jovenzinhos. Por que que ele percebeu isso? Ele fez uma reação química. Ele pegou dois reagentes e ele mediu a massa desses reagentes, colocou lá em cima da balança, mediu a massa, fez a reação química acontecer. E aí quando ele colocou os reagentes, os produtos, perdão, em cima da balança, ele viu que a massa era menor. Então tinha diminuído a massa com a reação química. Ele ficou encabulado com aquilo, mas para onde que foi a massa que tinha aqui? Esquisito. Ele refez a reação química e ele percebeu que soltava gás, eliminava gás aquela reação. Então, quer dizer, a massa que estava faltando naqueles produtos era a massa daquele gás que tinha escapado para o ambiente. Então, ele fez o mesmo experimento de uma forma diferente, para poder garantir e ter certeza que realmente tinha gás, para ele poder aferir quanto de gás e fazer o cálculo dessa massa, jovens. Olha que legal a experiência que Lavoisier fez, jovens, chamada de calcinação. Ele tinha um forno, o forninho caiu. E aqui em cima eu vou fazer em formato de cilindro. Então aqui, ó, saía um vapor a altas temperaturas. Beleza? Então aqui nós temos o forno. Ele ligava esse forno, jovens, e em cima desse forno ele colocava um recipiente que era todo encurvado, que o nome é retorta. Se vocês olharem ali na página 182, tem o desenho que eu quero fazer para vocês aqui, tá bom? E aqui do lado tinha uma outra cubinha, e aí nessa cubinha ele tinha mercúrio. Vamos fazer um suporte para não ficar voando isso aqui, né? Porque não dá para deixar o negócio voando. Aí. Como que era essa retorta? Que nome estranho, né? Vamos lá. Ela era isso aqui, ó. Beleza? Aquilo ali. E aí nós tínhamos dentro desse recipiente, jovens, mercúrio. Então, ó, ele estava imerso no mercúrio até aqui, ó. Então, toda essa região aqui, ó, tinha mercúrio líquido. E o que que
Lavoisier fez também? Ele pegou um outro recipiente e colocou aqui em cima. Então, de forma que a boca da retorta ficou dentro desse recipiente, passando por dentro do mercúrio, tá bom? E aí, jovens, ele pegou mercúrio líquido e colocou dentro da retorta. Já tinha, né, mercúrio líquido também aqui, ó. Dentro da retorta. E aí, quando começou a aquecer, jovens, o que aconteceu? Esse mercúrio começou a evaporar. Ele começou a reagir com o oxigênio que tinha dentro da retorta e uma fumaça vermelha aqui, ó, começou a ser eliminada do sistema, tá bom? E quando essa fumaça, esse vapor começou a ser eliminado, ele foi reagindo com o oxigênio de toda essa região. Então, essa massa de gás nessa região diminuiu e, consequentemente, o líquido do mercúrio aqui, ó, ele subiu um certo volume aqui dentro daquele gomo que estava protegendo a entrada da retorta. Então, com isso, o que Lavoisier conseguiu provar? Que, na verdade, toda a massa que ele tinha antes da reação química acontecer, ele também tinha depois que a reação química aconteceu. Quando ele conseguiu fazer isso num sistema fechado, evitando que o gás se espalhasse para o ambiente, ele conseguiu perceber que a massa antes da reação e a massa depois da reação química, ela era a mesma. Ou seja, durante a reação química, você não perde massa, nem ganha massa. A massa se conserva, tá bom? Essa foi a conclusão que Lavoisier chegou, que é essa frase que está aqui: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá bom? Se vocês olharem na página 183, jovenzinhos ali, logo abaixo do desenho, você vai ver que ele coloca ali, ó, mercúrio mais oxigênio é aquecido e forma óxido de mercúrio, que é avermelhado. E aí a massa dos dois é igual, a massa da soma dos reagentes e a massa do produto. Ou seja, você não perde massa, nem cria massa ao longo do processo. Tá bom? A massa se conserva ao longo desse sistema. Por que vai ser importante a gente saber disso, jovens? Porque quando você for fazer uma reação química, agora você já sabe. Se você tem 10 gramas de água e 10 gramas de vinagre, e você mistura com 10 gramas de suco roxo do repolho, você tem 30 gramas antes da reação. Depois que todo mundo reage entre si, quanto que você vai ter de massa depois da reação? 30 gramas também. Ou seja, a quantidade de massa antes da reação é igual à quantidade de massa depois da reação. Essa foi a lei da conservação das massas, que foi escrita por Lavoisier. Belezinha? Então, essa foi a primeira, jovens. A segunda lei é a lei das proporções constantes. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Acho que não, né? Beleza. O que vai dizer a lei das proporções constantes, jovens? Ela estabelece a relação da quantidade de cada substância que você precisa ter para que a reação química aconteça, tá bom? Deixa eu para baixo. Então, por exemplo, na reação de formação de água, por exemplo, nós temos aqui, ó, H2 juntando com O2, formando H2O. Então, é gás hidrogênio com gás oxigênio, formando água,
H2O líquida. Beleza? Mas se nós pensarmos em termos de proporção aqui, eu não consigo reagir todo mundo nesse sistema, porque eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios. E aqui na formação eu tenho 2 hidrogênios e só um oxigênio. Então tem um oxigênio que está indo para onde? Para lugar nenhum? Não dá. Então eu preciso organizar esse sistema de modo que nós vamos precisar ter 2 hidrogênios, gás hidrogênio, formando 2 águas. Ó. Aí 2 vezes o H2, eu tenho 4 hidrogênios, 2 vezes o H2, 4 hidrogênios. 1 O2, 2 oxigênios, 2 Os, 2 oxigênios. Então, agora, eu tenho um equilíbrio nesse sistema, tá bom? Então, eu tenho uma proporção estabelecida aqui. E essa proporção é constante. Sempre vão ser 2 moléculas de gás hidrogênio reagindo com 2 moléculas de gás, uma molécula de gás oxigênio, formando 2 moléculas de água. Quantos gramas de hidrogênio nós temos aqui, jovenzinhos? O gás hidrogênio, jovens, é o H1. Deixa eu pegar na tabela periódica para eu lembrar daqui. Eu acho que é 1 a massa do... Ah, não está nesse livro aqui. Mas a massa do hidrogênio é 1. Então, aqui você vai ter 4 gramas. Mais. O oxigênio tem 16 gramas, jovenzinhos. Então, aqui nós vamos ter 32 gramas. Formando 16, 17, 18 vezes 2, 36 gramas. Então, essa é a proporção que você vai ter em massa. 4 gramas de H2 com 32 gramas de O2, formando 36 gramas de água. E você pode fazer uma proporção sempre. E se eu tiver 40 gramas de H2, quantos gramas de O2 eu preciso para conseguir formar água? Faz uma regrinha de 3, ó. Se eu tiver 40 gramas disso aqui, quanto que eu preciso de oxigênio? Faz o produto cruzado aqui, ó. E aí você vai saber quanto que você precisa. Por regrinha de 3, você consegue solucionar esse problema, tá bom? Então, a proposta da lei das proporções é você conseguir saber, eu preciso formar 10 gramas de água. Putz, para 10 gramas de água, quanto de oxigênio e quanto de hidrogênio eu vou precisar? Então, a partir da equação fundamental, da reação fundamental, você consegue fazer a proporção da quantidade de reagente, da quantidade de produto para esse sistema. Essa é a função da lei das proporções. E você pode sempre fazer essa lei das proporções conferindo com a lei das massas, porque faz o teste, a quantidade de massa antes tem que ser igual à quantidade de massa depois. Olha lá, 4 gramas mais 32 gramas, 36 gramas antes da reação química. Formou 2 águas, 18 gramas cada uma, 36 gramas da água formando depois da reação química. Beleza? Então, essa é a ideia que nós temos aí para pensar na lei das proporções constantes. E o que foi Proust que chegou a essa conclusão? Ele disse que essa relação sempre vai ser válida, jovens. Então, qualquer múltiplo de massa que você queira fazer a análise vai ser um múltiplo dessa reação fundamental a partir da análise dessa quantidade de massa. Então, vou deixar grifadinho aqui, ó. Pensando na água, por exemplo, ó, essa é a proporção fundamental que você vai usar, tá bom? Partindo do equilíbrio, obviamente. Beleza? Até aqui, jovens. Abra um coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Vai lá. Tranquila a ideia? Então, a lei das massas, a quantidade de massa antes e depois da reação é igual. A lei das proporções diz que as massas antes e depois vão ser iguais, sim, mas a proporção de massa que você vai ter de cada substância antes da reação, ou seja, de reagentes, e a quantidade de massa que você vai ter depois da reação dos produtos,
ela vai ser sempre um múltiplo para um valor maior de massa que você queira usar. Então, se você pegar 1 grama de H2 e 10 gramas de O2, vai formar água, mas vai sobrar O2, porque tem muito O2, você não tem hidrogênio suficiente para reagir com esse oxigênio todo que você colocou. Então, o que vai acontecer? Vai ter água se formando, mas vai sobrar oxigênio nesse sistema. Tá bom? Essa é a ideia das proporções constantes. E a gente vai fazer junto, jovenzinhos, na página 185 ali, ó, aqueles exercícios 1 e 2. Tá bom? Só antes desses dois exercícios, eu vou falar com vocês também das leis volumétricas. Eu vou aproveitar o quadro que está todo mundo encaixadinho aqui, ó, e já vou pôr a lei volumétrica aqui também. Jovens, qual foi a conclusão que foi encontrada aqui por Gay-Lussac? O nome dele completo é Joseph Louis Gay-Lussac. Tá bom? A gente chama geralmente de Gay-Lussac, que é o sobrenome dele bem conhecido aí. Ele chegou também numa relação de proporção, jovens, só que de volume. Enquanto o Proust chegou numa proporção de massa, então tantos gramas de uma substância reagem com tantos gramas de outra substância, formando tantos gramas de um produto. Gay-Lussac chegou à conclusão fazendo essa análise para volume. Então, ele falou, reagindo, por exemplo, 2 litros de gás hidrogênio com 1 litro de gás oxigênio, eu formo 2 litros de água. Então, ele fez a mesma análise, mas pensando em termos de volume. Então, ele chegou à conclusão que essa proporção volumétrica, ela se mantém para qualquer múltiplo de volume que você queira fazer a análise no seu sistema. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar essa lei escrita, porque aqui tem uma condição importante. Na outra eu não coloquei escrita porque ela é em termos de massa, então é mais fácil a gente imaginar. Mas aqui, ó, tem uma condição que é sob pressão e temperatura constantes. Então, essa condição, jovens, é importante. A pressão e a temperatura têm que ser mantida constante, porque se elas variam, o gás já muda significativamente as suas condições de volume. Para a massa, eles podem variar um pouco, que não vai sofrer alteração significativa, não vai mudar o valor da massa. Para o gás, muda o valor do volume. Se você aumenta a temperatura, o gás expande. Se você diminui, o gás contrai. E a mudança é significativa. Então, você tem que manter pressão e temperatura constante. Então, sob pressão e temperatura constante, o volume de reagentes, produtos, mantém a mesma proporção. Beleza? Vou simplificar ela com essa frasezinha aí. Ou seja, essa proporção sempre vai existir num sistema de reação química. No caso da água, é 2 para 1 para 2. Pode ser 4 para 2 para 4. Pode ser 6 para 3 para 6. Sempre essa proporção volumétrica vai existir quando você fizer reação química que envolva gás, tá bom? Apenas gases no sistema. Se são sólidos formando gases, aí você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas sempre levando em conta as relações volumétricas. Aí é o volume de um e o volume do outro, tá bom? Não vai fazer análise de massa com volume, porque não vai dar certo. Ou você compara massa com massa, ou você compara volume com volume, tá bom? Não dá para misturar massa com volume, porque senão não dá certo a tua análise de proporção nesse sistema, tá bom? Até aqui, jovens, questionem e perguntem. Vai lá. Beleza.
Show. Então, eu vou pegar uma nova lousa para fazer com vocês os dois exercícios, ou pelo menos um deles, como eu comentei ali. Então, quem quiser acompanhar comigo, jovens, está aí na página 185, tá bom? O 1 diz o seguinte, ó. Analisa a reação química representada a seguir. Cálcio mais oxigênio formando cal, tá bom? Então, ele coloca assim, ó. Cálcio mais oxigênio formando cal, que é o cal, tá bom? Ele não me dá reação, proporção, nada. Eu até não vou nem colocar assim também. Eu vou colocar o nome da substância. Cálcio mais oxigênio formando a cal. Então, ele fala quanto de massa que eu preciso de cálcio, sabendo que eu tenho 16 gramas de oxigênio e que no final nós vamos ter aqui, ó, 56 gramas de cal. Jovens, a massa antes tem que ser igual à massa depois. Então, na verdade, a massa de cálcio mais a massa de oxigênio tem que ser igual à massa de cal. Ou seja, é uma reação, é uma equação do primeiro grau que você vai ter que determinar o valor do X, que é a massa do cálcio. Então, ó, o 16 que está desse lado somando, ele passa subtraindo. Então, o X vai ser 56 menos 16, o X vai ser 40 gramas. Então, se eu misturar 40 gramas, vamos ver, ó, 40 mais 16 formam os 56 gramas que eu preciso lá no final dessa reação. Pegaram a ideia? Então, você consegue determinar quanto de massa de uma substância você precisa a partir da proporção fundamental que é fornecida para você ou das massas que você já tem de uma substância ou outra nessa reação química. Beleza? Eu acho que o raciocínio para esse um até que é mais tranquilo. Vamos ver se a gente consegue fazer o 2. Nós temos 4 minutos antes que a live acabe. Analisando a reação de formação de água apresentada na página anterior, caso as massas disponíveis fossem 6 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio, o que ocorreria? Ó, eu vou pegar a equação que eu tinha escrito para vocês, tá bom? Era H2 mais O2 formando água. E o fundamental era 4 gramas desse mais 32 gramas do oxigênio, formando 36 gramas de água. E ela está colocando para nós aqui, ó, 6 gramas de gás hidrogênio. E ela vai juntar com 32 gramas de oxigênio. Ela quer saber o que vai acontecer. Vai formar água, jovens, os 36 gramas de água. Só que eu preciso de 4 só. Eu tenho quanto? 2 gramas de 2 gramas a mais de gás hidrogênio. Então, esses 2 gramas a mais vai ficar sobrando aqui, ó. 32 com 6, 38. 36 com 2, 38. Então, eu tenho 6 gramas de H2 mais 32 gramas de O2, formando 36 gramas de água mais 2 gramas de H2. Ou seja, eu tenho tanto gás hidrogênio na minha reação que a reação acontece e ainda sobra gás hidrogênio. Ou seja, existe um excesso de H2 nos reagentes dessa reação. Beleza? Essa é a ideia, você vê quanto você precisa de cada massa. Se você tiver massa a mais de alguma substância, essa massa vai ficar sobrando lá no final. Não tem como a gente desaparecer com ela, né? Você não perde essa massa para além. Então, ela continua lá no final. Tá bom? Agora, com os senhores jovenzinhos, questionem Professor, e perguntem. Diga.
O que está escrito mesmo? Eu não consigo entender. Existe um excesso de H2 nos reagentes dessa reação. Muito obrigada. Por nada. Mais perguntinhas, gatinhos e gatinhas? Mandem aí, vai lá. Beleza, então? Então, jovens, eu agradeço a atenção dos senhores. Vou interromper o compartilhamento de tela aqui. Agradeço a atenção dos senhores. Nos vemos de novo amanhã. Nós temos aulinha de física amanhã. Para a última aula, peguem lá o roteiro, está na pastinha certa agora de química. E aí tem algumas atividades indicadas. São só 3 exercícios, jovens, aí da página 190, para vocês fazerem. Tinha indicação desses 2 que eu já fiz com vocês para treinar os primeiros. E aí ficam esses 3 para vocês poderem fazer depois. E tem alguns vídeos indicados ali também para vocês poderem reforçar esses conceitos. Tá bom? Jovens, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma ótima quinta-feira para todos. Me dê um tchau bem bonito. Tchau, professor. Tchau, jovens. Tchau, professor. Tchau, até mais. Não saiam ainda, tá? Espera aí que eu vou bater uma foto de todo mundo que está aí para eu poder registrar a chamada de vocês. Professor, mas teve gente que já saiu. É? Não tem problema. Depois eu faço uma busca na lista lá, só que daí dá mais trabalho. Obrigado, jovenzinhos. Até mais.